Mateus capítulo 22, que tem por título A Parábola das Bodas. Todos encontraram? Facinho, né? Primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 22. Quem não encontrou pode acompanhar aqui na projeção, na parede, aqui em cima. Assim diz a palavra do Senhor. De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. E enviou ainda outros, com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os servos, o maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quanto o encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver o que estava à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Só até aí. Meus irmãos e amigos que nos visitam, alguma vez vocês já ajudaram a fazer alguma lista de convidado para alguma coisa? Alguma lista? Alguma vez vocês já ajudaram ou então fizeram a sua própria lista? Às vezes é difícil a gente fazer uma lista de convidados, não é? Vai ter uma festa sua, uma festa de aniversário ou alguma outra coisa, e você tem que fazer essa lista, e você fica querendo chamar muita gente. Lógico, como brasileiro, né, gosta de muita gente nas suas festas, a gente quer chamar todo mundo e aquela coisa toda, mas algumas vezes não dá para convidar todo mundo, quer seja por conta do local, quem tem casa pequena que nem a minha, não tem como chamar todo mundo por causa do ambiente, e outras vezes por causa do recurso financeiro. E essa arte de convidar pessoas para lugares ou eventos é uma arte muito complicada. Confie em mim, é uma arte muito complexa. E ainda mais se for para uma festa de casamento. Quem já passou por isso? Ter que convidar ou fazer uma lista de casamento, isso é sempre motivo de estresse. Eu afirmo a você, viu, que eu já fiz a minha lista, foi motivo de estresse por dias e mais dias. E vez ou outra a gente conversa com pessoas que estão se preparando para casar e elas dizem que isso ainda hoje, adivinhe, é motivo de estresse. E então as perguntas surgem: como é que a gente faz essa lista? Como é que a gente organiza ela? Quem entra nessa lista e quem não entra? E sempre nessas listas de casamento, elas envolvem parentes que a gente não sabe direito nem quem é, né? Um tio misterioso que mora próximo ou ao lado do fim do mundo e a gente não vê ele desde que Lula deixou de ser presidente. Ou então, amigos dos seus pais que você nem conhece, mas os pais afirmam que vai ser uma ofensa incalculável se aquela pessoa não for chamada. E quando chega no dia do casamento, o que acontece? Essas pessoas nem aparecem. Mas fique calmo, você que ainda vai se casar, isso vai acontecer com você, nem se estresse muito. Convide somente e não se estresse. E muitos estresses já ocorreram por conta desse tipo de situação. Acontece às vezes também que você tem que chamar aquele seu grande amigo do peito, que você não vê desde a 4ª série, mas você tem ele lá no Instagram, né? Aí você fala com ele lá: olha, tem o meu casamento, vamos lá, tal. Aí você pensa nos vizinhos, nos colegas de trabalho, nos irmãos da igreja, quem eu chamo e quem eu não chamo. E esse é realmente um assunto delicado. Mas, para quem ainda não preparou lista de casamento, tem a parte da complicação também dos convidados.
Não existe apenas complicação para quem vai convidar, mas também para quem está sendo convidado. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei, vê só. Às vezes, num sábado em específico, fim de tarde daquele mês, você percebe que todo mundo da igreja está ocupado. Você não está. Você liga para alguém, olha, vamos fazer tal coisa no sábado. Não, eu tenho um compromisso. Você fala com as pessoas, está todo mundo ocupado naquele fizinho de tarde e noite do sábado, e você não entende por quê. Você se pergunta, por que está todo mundo ocupado? Por que o pessoal não está livre nesse dia? E então você percebe que só você não recebeu um bendito convite que todo mundo recebeu. Você não recebeu o convite de casamento. Todo mundo vai, menos você. Quem já passou por isso? Eu já passei. Mas não fique triste não, que quando você se casar, se você não se casou ainda, você vai fazer isso com alguém. Você vai se esquecer de alguém, aí depois que você se casar, chegar no culto, ver a pessoa, você, eita, me esqueci dessa pessoa. E o irmãozinho com aquele sorriso amarelo, Paz do Senhor, e você não convidou. Essas coisas acontecem, não pense muito nisso, porque isso é tudo muito complexo. Festas e casamento. Agora, imaginem se for um casamento real. Acho que a coisa muda um pouquinho de figura, sobe o nível, não é? O mundo parou algumas semanas atrás por causa da morte da rainha Elizabeth. Mas, há não muito tempo atrás também, o mundo parou por causa do casamento da realeza britânica. Eu não sei se vocês se lembram, mas Harry e Meghan Markle se casaram no castelo de Windsor. E as pessoas lá no Reino Unido estavam brigando por causa dos convites e da honra de poder estar lá. E também a preocupação de saber o que é que ia vestir. O que é que eu visto para esse casamento real? E talvez você se questione, mas espera aí. Quando é um casamento da realeza, quando é um casamento real, quem é que pode ir? Você já se perguntou isso? Quem é que vai? Quem é que deve ir? Com que roupa essa pessoa vai? E hoje, o texto que a gente acabou de ler vai lidar com essa situação e com essa questão complexa. De um convite feito para uma festa de casamento real. E a gente vai ver que essa parábola aqui diz respeito à história de toda a humanidade. Mas não apenas isso. Essa parábola diz respeito também a você que está aqui nesta noite. A gente vai meditar e tentar entender aonde nós nos encaixamos nesta festa de casamento descrita aqui na parábola. E a gente vai tentar entender isso em 5 pontos. Mas tenha paciência comigo, amém? Nesses pontos, a gente vai ver basicamente que Deus está amplamente convidando a todos aqueles que quiserem vir para o casamento, desde que venham através do seu Filho. Essa é a mensagem desse texto. Vou repetir. Deus está chamando a todos os que queiram vir para o casamento de seu Filho, mas para entrar tem que ser através dele. Em primeiro lugar, a gente vai tentar entender ou ver, que Deus faz o convite amoroso para o casamento. Vamos ler novamente os versículos de número 1 a 2 do capítulo 22? Diz assim: de novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Essa parábola, meus irmãos, é a culminação da sequência de 3 parábolas que o nosso Senhor Jesus Cristo utilizou naquele momento para mostrar a seríssima situação espiritual dos líderes de Israel. A primeira parábola do capítulo 21, que a gente vê mais ou menos no versículo 28 em diante, a gente vai ver que Jesus fala de 2 filhos que foram chamados para trabalhar numa vinha. Um disse que não ia e foi, e o outro disse que ia e acabou não indo. A segunda parábola, ela vai falar sobre os lavradores maus que mataram o filho do dono da vinha e ainda por cima tentaram usurpar a vinha daquele senhor.
E os chefes dos sacerdotes e fariseus, eles entenderam que Jesus estava falando deles. Eles entenderam que Jesus estava dizendo que eles eram os lavradores maus. Você vê isso no versículo 45 do capítulo 21. Agora, essa terceira parábola que a gente está falando aqui, fala sobre uma festa de casamento. E o texto ele começa nos dizendo sobre um rei que convida um monte de gente para a festa de seu filho. Veja, Jesus aqui, nesse momento, nesses 2 primeiros versículos, ele está falando uma coisa extremamente linda. Jesus está falando algo aqui muito belo. O que Jesus está falando aqui é dizendo que o reino dos céus é que nem uma festa de casamento. Agora, você costuma pensar no reino de Deus, no reino, nesses termos? Você costuma pensar no reino de Deus como uma coisa festiva, alegre, como algo desejável? Você pensa na vida cristã dessa forma, como algo em que nós realmente podemos nos deleitar? Porque é verdade que a vida cristã, como já foi dito aqui nas parábolas anteriores, ela é comparada a uma vinha que tem muito trabalho para fazer. Mas é verdade também que a vida cristã é comparável a uma festa de casamento. E essa não é uma visão muito comum e popular acerca do que é ser parte do povo de Deus. Mas como o próprio Jesus Cristo descreve aqui nessa parábola, ele fala sobre o seu reino é que nem uma festa de casamento. Porque sim, nós sabemos trabalhar, sim, nós cristãos sabemos nos desgastar, nós sabemos sofrer, mas ser parte do povo de Deus também envolve saber se alegrar no Rei, comer, beber e celebrar em honra a Ele. Isso também cabe a nós, mas o problema é que muitos crentes, eles têm uma visão limitada acerca do que é a vida no reino de Deus, o que é ser parte do povo de Deus. De novo, é verdade que muitas vezes nós temos dias de luta, nós temos que trabalhar de sol a sol, muitas vezes dormir com o corpo doendo, mas é verdade também que tem dias de festa para os filhos de Deus. Tem dias para se celebrar, tem dias de alegria, tem dias de júbilo, tem dias de alegria no Senhor, porque o reino dos céus é como uma festa real. E a história nos conta que em certo país, muitos foram convidados. Vejam, ser convidado para uma festa em geral é algo muito bom. Dificilmente você vê uma pessoa reclamando porque foi convidado para uma festa. Dificilmente você vê. A não ser que a festa seja muito longe, né? Uma festa lá na Bahia, olha, você foi convidado, eu vou gastar dinheiro para ir para a festa dos outros. Às vezes tem gente que fala, né? Mas tirando isso, muito difícil você ver isso acontecer. Porque na festa de casamento tem geralmente coisa muito boa, não é? Eu vou elencar algumas aqui. Brigadeiro, enroladinho, pastel, bolo, coxinha. Eu nunca vi uma pessoa que é normal não gostar de coxinha. Para mim só é festa se tem coxinha. Eu chego numa festa, casamento, aniversário, o que seja, eu chego lá, tem coxinha? Tem, é festa. Agora chego, só tem um bolo, vamos ficar aqui e glorificar a Deus. Mas tem que ter coxinha. Além disso, ser convidado é uma honra. Significa que você foi lembrado. Agora imagina se você é convidado para uma festa de casamento real. Alguém aí já foi convidado para uma festa de casamento da realeza e não me contou? Acho que não, né? Mas ser convidado, eu acho que é uma honra inestimável. Não somente uma festa comum, mas uma festa de casamento. E não apenas um casamento normal, mas um casamento do próprio filho do rei. Ou seja, a comparação que Jesus está dizendo aqui é o seguinte: esse convite envolve algo muito honroso e desejável. O convite que o rei faz é algo muito bom. Esse rei está querendo envolver as pessoas desse país na sua alegria, em algo bom, em algo desejável, em algo amável.
E se um convite para um casamento normal, se é que a gente pode chamar assim, algum tipo de casamento, já é algo que a gente não pode muito recusar, agora imagine um convite real. Agora observe que maravilha, meus irmãos. Deus quis nos incluir na sua eterna alegria. É disso que se trata esse convite. Ele quis incluir os homens na sua alegria. Deus quis incluir meros seres humanos como a gente. Por isso que nós podemos compreender e nos envolver nesse Deus de amor com alegria, que deseja incluir meros súditos, meros mortais, na sua maravilhosa alegria, no seu deleite, no seu regozijo. E esse Deus que é eternamente amável, convida a gente finita que nem você, convida a gente finita que nem eu, e muitas vezes de coração duro, para participar da sua alegria impressionante, de uma forma maravilhosa e duradoura. E essa alegria, não se engane, não é só lá no céu, ela já começa de certa forma aqui na terra. Aqui, como eu disse, você já pode se alegrar em Deus. Tem dias de trabalho, de labuta, de tristeza, sim, nós temos, mas nós temos também dias de alegria. Mas chegará um dia que, de forma extremamente plena e eterna, no mundo que está por vir, a alegria nunca terá fim. É isso que nos aguarda. Meus irmãos, esse é o meu primeiro ponto. Deus faz um convite maravilhoso para o seu povo, um convite irrecusável. Então, será que alguém teria coragem de recusar um convite assim? De recusar algo como esse? O nosso segundo ponto mostra que existe sim uma recusa a esse convite. E muitas vezes essa recusa é até de forma violenta. Esse é o nosso segundo ponto. O convite de casamento do rei é recusado. Vamos ler novamente os versículos de número 3 a 6. Diz assim: Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: Dizia aos convidados: Eis que já preparei o meu banquete. Os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. E os outros, agarrando os seus servos, os servos do rei, os maltrataram e mataram. Perceba como esse texto, ele nos surpreende. O normal seria o rei convidar a todos para a festa e todos os súditos irem para a festa. Mas não é isso que acontece aqui. As pessoas não aceitam o convite do rei. Então o que é que o rei faz? Ele se dá ao trabalho de enviar os seus servos para insistir, para dar mais detalhes sobre o evento. Você consegue imaginar num rei mais paciente do que esse? O engraçado é que os reis do antigo mundo, do mundo antigo, eles não eram conhecidos por sua paciência. Depois que um rei desse uma ordem ou fizesse algum tipo de convite, tinham que acatar, tinham que ser obedecidos e ponto final. Mas nesse texto aqui também mostra a paciência e a longanimidade do Senhor. Mostra que ela é algo realmente especial e incomparável. Agora, falando sobre os convidados, é engraçado que realmente existe esse tipo de pessoa, não é? O pastor um dia ele falou o nome, usou uma expressão para esse tipo de pessoa, mas eu me esqueci, eu vou utilizar essa aqui. Tem gente que é cheia de milindre, que é cheia de caqueado. Ela diz: não, ele me chamou, me convidou aqui pelo WhatsApp. Oxe, ele tem que vir falar pessoalmente comigo, tem que vir aqui, insistir para que eu vá. Pode ser de qualquer jeito não, chamando, fala para fulaninho, para ele, para minha festa, não. Tem que vir pessoalmente, ele tem que vir aqui me chamar, ele tem que me adular. E outra, eu quero detalhes, tá, da festa. Eu não vou para qualquer festinha, não. Tem que me dizer o que é que vai ter lá de comida, se a festa vai ser boa mesmo, qual vai ser o local dessa festa. Eu não vou para qualquer lugar, não. Tem gente que é assim, né? Cheia de milindre, e você fica, vou convidar ele, eu tenho que insistir. Tem gente que é assim, meu irmão. Então, os servos do rei da parábola vão com a ordem de insistir. Mas veja, eles não insistem de uma forma ruim, não, tá? Que tem gente que só sabe insistir de uma forma chata, né? De uma maneira ruim. Mas aqui, os servos, eles vão tentar mostrar
como essa festa ela vai ser sensacional. Eles dizem assim: gente, olha, a carne ela já está assando. Vocês conseguem ouvir os sons da churrasqueira estralando? Ó, dá para ouvir daqui, coisa boa. Os bois, os animais já foram abatidos. Não vai faltar comida nessa festa. Talvez alguém diga: mas eu não gosto de carne. Não tem problema, lá vai ter chuchu ao molho branco. Vai ter comida para todo mundo. Vai ter bebida à vontade. Eu te asseguro que a coca vai estar trincando de geladinha. Você vai, né? Não tem como você perder essa festa. Vai ser uma delícia. Vamos para a festa. Então a surpresa da parábola é essa. Mesmo assim, eles não se interessam em ir para a festa. Isso machuca a gente, né? Quando a gente convida alguém para algo que a gente sabe que vai ser legal, para uma coisa que a gente sabe que vai ser bacana, mas mesmo assim a pessoa não se interessa, não se importa, fazem pouco caso do convite. Uns vão para o campo, falam: oxe, eu vou para essa festa nada, eu vou para minha chácara descansar lá. Queria eu ter uma chácara. Uns dizem isso. Outros olham assim: eu não vou para essa festa não, eu tenho que abrir o meu negócio, eu vou abrir minha lojinha, eu vou parar o meu trabalho para ir para festas dos outros. Vou nada, eu não. Essa, meus irmãos, é uma vil indiferença contra uma grande honraria que foi conferida pelo rei. O texto fala isso, e o texto também fala que, além da indiferença, em alguns casos existe uma resistência feroz ao pedido do rei. Em alguns casos, as pessoas agarram os servos que foram falar do cardápio, que foram insistir, maltratam eles e os matam. E essa parábola aqui é uma referência que Jesus Cristo faz do povo de Israel. Porque não foram poucos os mensageiros que o povo de Israel recebeu da parte do Senhor, assim como esses primeiros convidados da festa receberam os mensageiros da parte do rei. Mas o povo de Israel rejeitou e maltratou muitos dos seus profetas. Muitos que vieram falando em nome do Senhor receberam esse tratamento aqui. E como foi dito no final do capítulo 21 por Jesus, pela Bíblia, muitos fariseus entenderam que Jesus estava falando deles, e Jesus continua falando com eles e sobre eles, e agora dizendo que não apenas eles se recusaram a trabalhar na vinha do Senhor, na vinha do rei, como é dito também nesta parábola, que eles se recusaram a participar da festa do Senhor. Agora, pense comigo, meu irmão. Uma coisa é você não querer trabalhar. Uma coisa é você não desejar, é você não ir para a vinha trabalhar. Outra coisa muito diferente é você não querer ir para a festa. Que coisa mais obstinada. Que ódio é esse? Dizer: eu te odeio tanto que eu não quero ser chamado nem para a tua festa, eu não quero nem me alegrar contigo, eu não quero nada de você, nem para a sua festa eu quero ir. E entenda que esse ódio aqui descrito é da parte de gente que se dizia e se professava ser povo santo, povo do Senhor. E será que isso é muito diferente dos dias de hoje? Porque nos dias de hoje não faltam pessoas que rejeitam ter parte com o Senhor, mas dizem ser o seu povo. Dizem que são filhos e filhas de Deus, mas procuram apagar certos ensinamentos das Escrituras. Gente que fica extremamente emocionada quando está em casa e um louvor, um hino toca na rádio. Elas choram, elas falam que amam a Deus, mas elas não perdem a oportunidade de perseguir os verdadeiros mensageiros do rei que estão convidando para a verdadeira festa. E será que você conhece alguém assim? Será que você já viu ou ouviu algo parecido com isso? Vocês percebem que o que Cristo está falando aqui não é algo muito diferente do que nós vemos e ouvimos nos dias de hoje, do que acontece na nossa realidade. Gente que quer certas coisas do Senhor sem amá-lo verdadeiramente. Gente que quer o céu sem ter parte verdadeira com Jesus. Só quer as benesses, mas não quer a Cristo. Isso não faz sentido nenhum. Porque o próprio Cristo e estar com Ele em festa é a parte principal do céu. Céu é céu porque Ele está lá.
Estar com Jesus Cristo no céu é o verdadeiro sentido de estar lá. Nem faz sentido desejar estar no reino de Deus sem querer participar da festa do Senhor com o Senhor. Por isso que nós temos que pensar e refletir sobre a verdadeira expectativa que nós devemos ter em relação ao céu. O nosso desejo principal de irmos para o céu, meus irmãos, não é para descansar dos problemas aqui desse mundo. Não é simplesmente para rever familiares e amigos que nós perdemos, não. Não é simplesmente para nós vivermos eternamente, também não. Mas o principal deve ser estar com Deus e desfrutar dele. É por isso que nós queremos ir para lá, para ficarmos com o nosso Senhor. Queremos vê-lo, como foi cantado aqui. Queremos tocá-lo, queremos abraçá-lo. E isso é o que deve ser mais atraente para o nosso coração. Mas infelizmente, muitos estão nas igrejas evangélicas apenas com medo do fogo. Essa é a verdade. E não gostam muito desse convite de estar com o Senhor. Eles se animam muito com a perspectiva dessa grande festa. Eles não se animam, eles não ficam muito felizes. E eles têm até certo ódio velado, como alguns aqui. Aqueles homens aqui dessa parábola fizeram assim. E esse foi o nosso segundo ponto. E em resposta a esse desprezo dos primeiros convidados, Deus vai reagir com um julgamento justo e severo. Esse é o nosso terceiro ponto. Vamos ler novamente os versículos só o versículo número 7. Diz assim: o rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. O que é que o rei, ofendido e recusado, faz? As pessoas recusaram o seu convite, os seus súditos. Então, o que é que esse rei faz? Ele traz juízo para aqueles que não ouvem. Eles são, entenda, eles são os seus súditos. E eles tinham a obrigação de amá-lo e honrá-lo. Mas eles não fazem isso. Eles de forma obstinada se recusam a celebrar junto com o rei na festa de casamento de seu filho. Então o rei, ele traz a punição. Jesus aqui está anunciando na sua parábola, meus irmãos, que a recusa do convite, bem como o assassinato dos mensageiros do rei, não ficarão impunes. O rei enviaria as suas tropas para trazer juízo sobre aqueles homens. Então a gente pensa, o que é que Jesus está falando aqui para a nossa realidade e para a nossa vida? Bem, para começar, vale notar que aqui não existe grande novidade para os ouvintes dessa parábola sobre o que Jesus estava falando. Os líderes que estavam escutando essa parábola de Jesus, não tem muita novidade não, porque os comentaristas eles afirmam que os líderes lá, eles já tinham visto isso acontecer algumas vezes nas páginas da história de Israel. Muitas e muitas vezes os profetas, eles anunciavam que um povo poderoso e forte iria envergonhar Jerusalém. Então não tem muita novidade dizer que a impiedade do povo do Senhor iria encontrar a sua ira no meio de uma ação militar estrangeira. E tanto na história do povo do norte, tanto na história do povo do sul, ficou muito claro que Deus é sim paciente, mas o juízo veio sobre aquela nação de rebeldes. Mais ou menos centenas de anos antes dessa conversa que Jesus Cristo estava tendo ali naquela parábola, ao contar ela, aquela mesma Jerusalém experimentou a ira do Senhor. Ou seja, aquela turma que estava conversando ali com Jesus sabe muito bem mais ou menos o que ele estava falando. O que Jesus estava querendo dizer, trocando em miúdos, é isso. Olha, aquilo que aconteceu no passado vai acontecer de novo. Mais uma vez, porque vocês recusaram o convite do rei, aquilo vai acontecer novamente. E a história nos mostra que mais ou menos 70 anos depois dessa conversa de Jesus Cristo, teve com aqueles líderes, aquela cidade foi devastada por tropas de romanos. E por certo, muitos dos judeus que recusaram o convite do rei, eles encontraram o seu fim em lanças e espadas de legionários romanos. E tenho certeza, aquelas pessoas talvez
na verdade, tenho certeza não, né? Talvez aquelas pessoas, quando tiveram aquele fim, eles lembraram das palavras de Jesus. Mas a gente precisa entender algo um pouco acima disso. A gente precisa entender que o que Cristo fala aqui nessa parábola, no versículo 7, vai além de um simples momento entre o povo de Israel e Roma. Porque no final das contas, todos esses juízos de Deus que ele vem trazendo ao longo da história da humanidade são apenas uma prévia do grande juízo final. Porque sempre existiu apenas duas opções em toda a história da humanidade para a raça humana: vir para o reino ou ser destruído. Sempre tem apenas dois caminhos. Não existe outro caminho de salvação. Não existe outro plano de resgate. Ou se junta ao grande rei em celebração, junto com o seu filho nos céus, ou então vai conhecer a destruição, nos termos descritos aqui nessa parábola, com escuridão, choro e ranger de dentes, de tanto medo. E o assassinato dos servos do Senhor não ficou impune, e o assassinato do próprio Filho de Deus também não ficou impune. Nenhum crime, meus irmãos, e você que nos visita aqui essa noite, ficará impune. O único jeito de ser salvo é se juntando a esse reino. E eu preciso que isso fique muito claro aqui. A única maneira, a única forma de ser salvo é confiando em Cristo, aceitando o convite e se juntando a Ele. Além disso, lembre-se, todos os judeus do tempo de Jesus que rejeitaram o convite dele se perderam. É verdade que muitos judeus se salvaram por confiar em Cristo, mas é verdade também que muitos se perderam. Por que eu falo isso? Porque existe um pouco de confusão no meio evangélico em relação a isso. A gente não pode se enganar. Aqueles que são etnicamente judeus, que não reconhecem a Cristo como Salvador, eles não têm salvação. Eu falo isso porque tem um certo fascínio do povo de Deus, dos evangélicos, em relação com o ser judeu, como se o fato de ter o sangue judaico já habilitasse aquela pessoa para o céu, como se ele já fosse um pouquinho melhor do que os outros. Não, a Bíblia não nos ensina isso. Para a salvação é necessário crer em Cristo Jesus. E todos os judeus que não fazem isso também se perderão. Irmão, irmã, você que nos visita, ninguém é salvo por pedigree. Você que está aqui essa noite não é salvo porque sua mãe é crente, não é salvo porque seu avô, sua avó, ela fundou um departamento aqui na igreja, ou então fundou até uma igreja em outro canto. Não, nada disso. Eu sei que você sabe, mas é sempre bom lembrar, filho de crente não é crentinho. Filho de crente também é um pecador que precisa de um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. Precisa pedir perdão pelos seus pecados. Precisa confiar, honrar e adorar o Senhor. Para todos isso é necessário. Não podemos jamais nos esquecer disso. Todos, sem exceção, para serem salvos, precisam confessar a Jesus Cristo como Senhor. E os primeiros convidados, eles recusam o convite. E o juízo do rei caiu sobre eles. Mas agora o casamento, ele ficou vazio. Quem vai para o casamento? Qual é a solução que o rei apresenta para essa grande diferença ao seu convite? Esse é o nosso quarto ponto. O rei faz um novo e amplo convite. Vamos ler os versículos de número 8 até o 10. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Só até aí. Meus irmãos, a festa já está pronta. A comida ainda está quente, a bebida está geladinha ainda, a música já está lá tocando. O que é que a gente faz? Como é que a gente resolve isso? O povo não veio.
E o rei fala para os seus servos: saiam por aí, pelas encruzilhadas, pelas avenidas, pelas esquinas, vão pelos morros e pelas florestas, e quem vocês encontrarem, podem chamar. Espera aí, rei, a gente vai chamar todo mundo? Sim, chamem todos os que vocês encontrarem, pode chamar sem distinção, maus e bons. É interessante frisar que quando é dito aqui na parábola sobre esses bons e esses maus, é o mandamento falando, tá? O que está querendo dizer é que todo aquele que é mau é conhecido como as meretrizes da época, os publicanos, todo aquele tipo de gente que o povo daquela época olhasse e falasse: esse é mau, essa é uma pessoa ruim. Mas também, quando é falado aqui sobre bons, eles estão dizendo que sobre todo aquele tipo de gente que quando você olha, você diz: essa aí é uma pessoa boa, esse aí merece alguma coisa, merece certas benesses, porque ele é um cidadão bom, ele é honesto, ele merece coisas boas. Agora eu quero que você entenda uma coisa sobre essa parábola. Perceba o seguinte: todo mundo, seja bom ou seja mau, aos olhos da sociedade, precisam ser convidados, sem distinção. Todos precisam ser convidados. Ninguém tem o direito de ir para essa festa, mas todo mundo precisa ser convidado. Ninguém tem o direito de estar lá, nenhum ser humano, por mais qualidades que tenha ou reconhecido no mundo, tem o direito de participar dessa festa de casamento. Mas se não for via convite do rei, ele não pode entrar. Então agora veja a cena bonita. Muita gente na festa do rei. Se o começo dessa história é até um pouco frustrante, porque o pessoal não estava dando valor ao convite do rei, agora as coisas mudam. A sala do banquete está lotada, o local do casamento está entupido de gente. E não foi assim também na história da humanidade, também não foi assim na história do nosso mundo. Lembre-se, Jesus Cristo morreu na cruz e metade dos bandidos crucificados recusou o convite. Metade dos convites disseram não a Cristo. Até bandidos esnobaram o convite do rei. Mas o jogo começa a mudar. E um dos bandidos crucificados aceitou um convite. E naquele mesmo dia se juntou a Jesus Cristo no seu reino. E a história foi mudando, e em Pentecostes, Pedro, servo de Jesus, fez o convite, e um monte de gente que estava passando por ali aceitou esse convite. E Pedro nunca mais parou de convidar. E Paulo foi convidado, aceitou o convite. Então ele se junta com outras pessoas, com Barnabé, João Marcos, Timóteo, Silas, Tito. E esse Paulo é inventor de sair mundo afora, convidando todo tipo de gente. Em Derbe, Creta, Corinto, Éfeso, Atenas, Roma. E todas essas pessoas ele chamou a participarem da festa. E por onde ele passava, tinha gente falando que queria participar também. E essas pessoas se juntaram à lavoura. Essas pessoas também se juntaram à festa. E toda essa história não parou nunca mais. E chegou até essa noite. Essa história chegou até você. Nós somos fruto disso, de Deus mandando os seus servos saírem por todo lado, convidando todo tipo de gente, porque servos decidiram viajar e vir aqui ao Brasil convidar-nos. Por isso que nós estamos aqui essa noite celebrando ao Rei, porque nós recebemos esse convite. Aliás, você já pensou em evangelismo nesses termos? Porque a gente às vezes pensa que evangelismo é uma coisa muito travada, né? É uma coisa indelicada. Chegar lá para a pessoa que não está pedindo nada sobre esse Cristo, aí a gente chega e começa a falar de Jesus. Mas pensa em evangelismo assim. Evangelismo é você entregando convite de casamento. Isso é evangelismo. É como se um amigo seu tivesse 500 convites para o casamento dele. E ele dissesse: olha, Renata, eu sei que tu conhece essas 20 pessoas. Toma 20 convites aqui e vai lá chamar ela. Eu garanto que ninguém aqui diria que isso é uma coisa ruim. Você chegar aqui na igreja e, pastor Edivan, ó, toma aqui o convite. Ele te chamou também.
E isso é uma coisa boa. Todo mundo gostaria de fazer isso. Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, ele chega para você e diz: você pode convidar quem você quiser. Quem eu quiser, Senhor? Sim, quem você quiser. O pessoal da tua casa, do teu trabalho, o pessoal lá da tua rua. Virou uma febre agora a academia, né? O pessoal da academia também pode ser convidado. Você pode chamar todo mundo. Convide, porque você foi autorizado pelo Filho do Rei, pelo próprio Rei, a convidar quem você quiser. Então, por que estamos parados? Temos um bocado de convite na nossa mão. Vamos distribuí-lo. E quando a nossa igreja, ela manda missionários para outros países ou tribos indígenas, é isso que ela está falando para o missionário. Olha, toma esse montão de convite aqui. E quem você encontrar lá, você pode convidar para participar dessa festa. Tem lugar para ele também. E como foi dito na parábola, todos podem participar desse casamento. Espera aí, irmão. Todo mundo? Todo mundo pode participar, sim. Então, quem foi garota de programa? Pode participar também? Pode. E quem adorou espíritos malignos? Pode participar também? Pode. E quem foi assassino? Pode participar também? Pode. E quem foi ateu e zombava de crente? Pode participar também? Pode. Jesus Cristo disse: bons e maus, todos podem participar dessa festa. Você só tem que convidar. Esse é o quarto ponto. O convite, ele pode ser entregue a todas as pessoas. O convite pode ser entregue amplamente. Mas calma, a gente não pode se enganar. Para entrar no céu não é só entrar. O convite é de graça e ele é amplo, sim. Mas o convite, ele envolve uma condição. Vocês lembram da roupa? Existe uma roupa adequada para se entrar nesse casamento. Esse é o nosso quinto ponto. Vamos ler novamente os versículos de número 11 ao 14. Entrando, porém, o rei para ver o que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-os para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Está acontecendo a festa do rei, a festa, e o rei, ele vê que um homem não está com a veste nupcial. E o rei, ele estranha. E veja, é comum na nossa cultura, é costume nosso, a gente se vestir bem para casamento, não é? A gente valoriza isso. Eu acredito que ninguém recebe o convite de casamento, aí vai no guarda-roupa e eu vou escolher a pior roupa para esse casamento. Só se você não gosta da pessoa, né? Acho que você nem vai. Mas geralmente a gente escolhe a nossa melhor roupa, uma roupa que combine com a festa. As mulheres, elas vão e, agora eu vou ter que procurar um vestido para eu usar para aquela festa de casamento que me convidaram. Elas ficam preocupadas com isso. E os homens, eles ficam preocupados com o valor do vestido que a mulher pretende comprar, né? A gente fica, rapaz, qual vai ser o valor? Mas, enfim, às vezes as mulheres dizem: não vou comprar vestido nenhum, não. Eu vou para o meu guarda-roupa e vou pegar um vestido aqui. Aí a mulher pega o vestido, prova. Ela diz: eita, esse vestido não ficou muito legal, não. Eu emagreci muito. Agora esse vestido não ficou legal em mim. Porque geralmente é isso que acontece, né, pastor? As mulheres emagrecem, aí o vestido não fica muito legal nelas. Os homens, por sua vez, eles vão para o guarda-roupa e dizem: finalmente eu vou pegar aquele paletó que está bufento, aquela gravata guardada não sei quantos anos, porque eu nunca tive a oportunidade de usar, mas agora eu vou pegar também aquele perfume caríssimo, que eu só uso uma vez no ano, no meu aniversário, e agora eu vou usar também nesse casamento. Eu falo isso porque a gente sabe que existem roupas e um alinhamento adequado para ocasiões especiais. A gente tenta sempre se arrumar de forma adequada. E se você for convidado para um casamento na praia, você vai se vestir diferente de que quando você é convidado para um casamento aqui na igreja, por exemplo. E na festa de casamento do grande rei dessa parábola, tem um homem que não está com a roupa adequada. A parábola, ela no mínimo nos leva a crer que quando o rei, ele fez o convite, o súdito, ele envia o convite e junto com ele
ele também dá roupa, dá veste nupcial para o camarada conseguir utilizar lá. Então o rei chega para aquele homem, até de forma amistosa, você percebe aqui. Ele diz: olha, amigo, como foi que você conseguiu entrar aqui? Cadê a tua veste? E o homem emudece. O homem se cala, ele não fala nada. Ele não sabe o que responder. Então fica claro para o rei que ali não se trata na verdade de um penetra. Então ele fala para aquele homem ser lançado nas trevas. E o contraste aqui, nesse momento da parábola, é visível. De um lado, a festa, luz e alegria. Do outro, choro, trevas e sofrimento. E lembra o que eu disse há um pouco atrás, sobre que há apenas 2 caminhos para você seguir. De um lado, grande festa. Do outro, apenas aguarda a escuridão. Mas espera aí, irmão. Tem alguma coisa errada. Você acabou de dizer que não podia entrar todo mundo. Por que isso está acontecendo agora? Por que você está falando isso? E por que Jesus Cristo falou isso aqui na parábola? Veja, a explicação para isso é que, para atender ao convite do rei, necessariamente você precisa ir com a roupa que o rei te dá. Você precisa ir com a roupa que ele provê. E isso, essa questão de roupa, também é um assunto importante na Bíblia. Lembre-se de Adão e Eva. Quando eles pecaram no jardim do Éden, qual foi a primeira coisa que eles perceberam? Nus. Então o que é que eles tentam fazer? Rapidamente, eles fazem roupas de folhas. Mas aquela roupa era uma roupa inadequada. Não era uma roupa adequada. Quem é que faz a roupa adequada para Adão e Eva? O Senhor. Através de sacrifício animal, o Senhor provê uma roupa adequada para Adão e Eva. E se você olhar com atenção, esse é o tema recorrente na Bíblia. No contexto cultural, as roupas de festa deveriam ser, na verdade, roupas brancas, roupas que significam alegria e talvez até pureza. E nas cenas de Apocalipse é dita que uma multidão de várias línguas, tribos e nações estão com a mesma roupa. Adivinha qual é a cor da roupa? Roupas brancas. Ah, então eu entendi. O irmão está dizendo que para ir para o céu tem que se vestir de branco. Fica tranquilo? Eu vou deixar lá, vou separar uma roupa branca no meu guarda-roupa. E quando eu morrer, eu vou dizer para minha esposa, para o meu esposo, para me vestir de branco. Aí quando eu for lá para ser enterrado, eu vou vestido de branco, está tudo certo. Ou então quando Jesus voltar, eu escutar o som da trombeta, eu vou correr, vou colocar logo o branco, para chegar lá no céu de branco. É isso que o seu irmão está querendo falar, né? Não, não é isso. Mas significa que nós devemos ir perante o Senhor com aquilo que Ele nos provê. A gente não pode tentar ir à presença de Deus nos nossos próprios com os nossos próprios méritos, nos nossos próprios termos, do nosso próprio jeito, com as nossas próprias roupas. Mas a gente tem que ir com o que Deus nos dá. E em Colossenses capítulo 3, versículo 5, é dito que nós temos uma velha roupa. Essa velha roupa é chamada de velho homem. E esse velho homem, ele deve ser retirado e devemos vestir uma nova roupa. Lá é dito que nós devemos nos revestir de Jesus Cristo e do seu sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Só assim a gente consegue ter acesso a esse casamento. Só assim conseguiremos chegar até o céu. Todos podem entrar na festa, mas para isso é necessário se vestir de Cristo. Isso é glorioso, porque se estivermos vestidos de Cristo, não importa qual é a nossa origem étnica, não importa qual é a nossa classe social, o tamanho da nossa casa ou da conta bancária, a única roupa aceitável é Cristo. Todos nós chegaremos com o mesmo convite, com a mesma roupa. E eu sei que tem gente aqui que não gosta de ir para uma festa com a mesma roupa, né? É uma coisa chata, indelicada, principalmente as mulheres não gostam, né? Quando chega a festa acaba, se tiver uma outra pessoa lá com a mesma roupa. Mas nesse casamento real aqui, você não precisa se preocupar. Nele só tem uma roupa. Mas olha, vale a pena estar com ela. Vale a pena se vestir de Cristo. Muitos são chamados. Pois todos os dias, muitas pessoas são chamadas em todo o mundo, mas poucos são escolhidos, porque poucos aceitam esse convite.
O convite percorre todo o mundo e é também lançado hoje aqui para você que ainda não reconheceu a Jesus Cristo como Senhor. E cabe você a decidir se você aceita ou não esse convite. Os convidados, meus irmãos, não precisam comprar presentes ou algo do tipo, porque nada que a gente faça poderia contribuir para essa festa real. Nenhuma boa obra nossa ajudaria. Você só precisa aceitar o convite do rei. E eu lembro que muitos casamentos, durante essa pandemia, eles tiveram que ser remarcados, não foi? Aí o pessoal ficava pensando, poxa, não vai dar para convidar todo mundo, porque o número de pessoas reduziu. Então o pessoal ficou pensando se diminuiria o número de gente para participar da festa, ou então se casaria só no civil. Aí ficava aquele drama, aquela preocupação. E provavelmente, se tiver outra onda da pandemia, isso vai acontecer de novo. Casamentos terão que ser remarcados. Então eu te pergunto, e esse casamento descrito aqui na parábola? Será que ele vai ter mesmo? Veja, os casamentos durante a pandemia foram remarcados. Será que esse casamento ele vai ter que ser cancelado? Será que o noivo vai comparecer a esse casamento? Será que o número de convidados vai ter que diminuir? Será que esse casamento vai acontecer? Mas nós não precisamos nos preocupar. O próprio Deus disse que vai ter casamento. Lembre-se, nem a morte conseguiu impedir o noivo de participar desse casamento. Então não existe nada nem no céu ou na terra capaz de fazer isso. O noivo vai comparecer e você é convidado a participar dessa festa de casamento. A festa ainda só não começou, porque a gente ainda está distribuindo os convites. Mas logo, logo ela vai comparecer, ela vai acontecer. E você que está aqui essa noite, mas ainda não reconheceu a Jesus como teu Senhor e o teu Salvador, o convite para a festa é feito. É oferecido para você também. Você vai aceitar o convite ou não? Todos nós devemos nos preparar para essa festa real. Lembre-se, nessa festa vai ter comida, bebida, ela vai ter festa e alegria eternamente. Que Deus nos abençoe.